Meus irmãos, boa noite. Que a paz de nosso amado Mestre Jesus seja conosco, nos envolva em fluxos de muito carinho, de muita paz, de muita harmonia, a fim de cumprirmos o propósito que assumimos na espiritualidade, de amar, como nos apontou a nossa irmã. Bem, para nós é uma satisfação muito grande retornarmos a Piuí, a fim de falarmos sobre o Evangelho do Cristo e sobre a doutrina espírita. E o nosso propósito essa noite é refletirmos sobre uma passagem evangélica onde, questionado por um fariseu sobre qual o maior dos mandamentos, Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. E eis o segundo, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos procedem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículos 36 a 40. Ernest Hemingway, escritor norte-americano, encontrou inspiração para o título do seu romance Por Quem os Sinos Dobram no belíssimo texto do poeta inglês John Donne. É nesse mesmo texto que nós nos inspiramos para iniciar o nosso estudo. Abre aspas. Nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra firme. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar dos teus amigos ou teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. Por isso, não perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Fecha aspas. John Donne, poeta inglês nascido em 1572 e que desencarnou em 1631. Esse texto de rara beleza convida-nos a fazermos parte do universo humano, revelando nas entrelinhas que a grandiosidade da história humana está na quebra do individualismo e do egocentrismo. O poeta inglês John Donne inicia seu texto afirmando que nenhum homem é uma ilha isolada, que cada homem é uma partícula do continente, e que se um torrão de terra for arrastado para o mar, a Europa fica diminuída. E ao fazer essa comparação, ele destacou a importância de cada ser humano no contexto global daquela época. Mas, através de sua percepção holística, muito além do seu tempo, John Donne surpreende pela universalidade de suas palavras ao dizer que a morte de qualquer homem o diminui, porque ele é parte do gênero humano. E termina magistralmente o texto argumentando: por isso, não perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Lembro que, na infância, minha família morava perto de uma igreja católica, estilo colonial, como a maioria das igrejas em São João del Rei, onde tenho raízes. E vez por outra ouvia o soar melancólico e triste dos sinos. Então, minha mãe, católica devota, dizia: alguém morreu, os sinos estão anunciando. É a linguagem dos sinos. Tradição católica ainda viva em São João del Rei e em outras cidades históricas, e que pelo texto de John Donne podemos deduzir que é uma tradição que se iniciou há muitos séculos atrás. Por quem os sinos dobram? Quem desencarnou? John Donne, com sua sensibilidade de poeta, afirma que os sinos, ao anunciarem a morte de alguém, dobram por nós.
E disse isso lá no final do século XVI, início do XVII, quando novos valores estavam surgindo, principalmente na Europa, com o objetivo de iluminar o caminho da evolução humana. Mas o pensamento humanitário expressado por John Donne há 400 anos atrás não é novo, pois Jesus, o espírito mais evoluído que já aportou nessas paragens, já nos havia informado da necessidade de amarmos o próximo como a nós mesmos. Sem dúvida, uma das maiores revelações de todos os tempos, apregoada por um homem de tamanha envergadura espiritual, que o tempo após a sua vinda passou a ser considerado antes e depois dele. Revelações do tipo: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus; bem-aventurados que choram, porque serão consolados; bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra; bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados; bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E tantas outras revelações pronunciadas numa época estéril de sentimento cooperativista como um todo, nutriram-se de força devido à verdade que sustentam e chegam até nós nos dias de hoje, convidando-nos a novos pensamentos e atitudes. Por quem os sinos dobram? E nesse momento abrimos espaço para uma reflexão. Qual o sentimento que nutrimos em relação àqueles que pensam diferente de nós, principalmente nesse momento quando o nosso planeta e o país passam por transformações profundas, seja na política, no modo de pensar e agir das pessoas? E uma informação importante: nosso propósito nesse estudo não é avaliar se aqueles que pensam e agem diferente de nós estão certos ou errados. Não, nosso propósito não é fazer essa averiguação, mas sim refletirmos se os sentimentos que nutrimos em relação a essas pessoas, independentemente de elas estarem certas ou erradas, estão de acordo com as orientações do Cristo. E levantamos este questionamento porque o Mestre, ao aconselhar-nos a amar o próximo como a nós mesmos, não excluiu aqueles que pensam diferente de nós, pois em outra oportunidade, mais precisamente no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, destacou: ama, pois, os vossos inimigos. Ama, pois, os vossos inimigos. Mas alguém poderá pensar: em relação a esta orientação do Mestre, estou tranquilo, pois não tenho inimigos. Certamente podemos não ter inimigos na definição que a palavra oferece, mas tomemos por inimigos nossos desafetos, parentes pelos quais guardamos algum rancor, pessoas da sociedade que não comungam com nossos ideais, colegas de trabalho que são desagradáveis na maneira de ser. E então teremos inimigos que, se não combatemos com armas e agressões, certamente combatemos com os nossos pensamentos e emoções. Portanto, no sentido amplo, inimigos são todos aqueles que temos alguma dificuldade e, consequentemente, não simpatizamos. E por não existir simpatia, sintonia, não nos movimentamos para ajudar essas pessoas. Não as prejudicamos, pode até ser verdadeiro, mas não nos importamos com o que aconteça com elas. Somos neutros, agimos como se essas pessoas não pertencessem ao nosso grupo familiar. O que é equivocado, pois podemos não ser parentes de sangue, mas certamente somos parentes espirituais, uma vez que todos temos a mesma origem divina. Então, amar os inimigos é uma extensão do amor ao próximo que devemos exercitar em todas as oportunidades
que se apresentaram. Mas é importante sabermos que amar os inimigos não significa que devemos concordar com aqueles que agem equivocadamente. Não significa isso, pois o errado é sempre errado. E existem ações que são claramente equivocadas e temos o direito e, em determinados casos, o dever de combater o que não está certo. Pois conforme orientou o Mestre em Mateus capítulo 5, versículo 37, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Ou seja, o nosso compromisso deve ser unicamente com a verdade. Assim sendo, se percebermos ações equivocadas de pessoas próximas a nós, e se tivermos oportunidade, entenda-se oportunidade como um momento certo, como também a maneira correta de intervir. Então, se tivermos oportunidade de esclarecer, de orientar, de educar, de nos posicionarmos, temos que fazer. E o nosso posicionamento deve ser sim, sim, não, não. Isso está certo, isso está errado, de acordo com as orientações que aprendemos no Evangelho e na doutrina espírita. Então, temos que colaborar para que o mal não se propague. Devemos, de acordo com as nossas possibilidades, combater o que não está de acordo com as orientações de Jesus. Mas combater os erros e não a pessoa. Nosso adversário deve ser o mal e não aqueles que o praticam. Por isso, a informação clara e fraternal do Mestre: ama, pois, os vossos inimigos, que é uma extensão do amor ao próximo. A orientação do Mestre de amarmos o próximo como a nós mesmos é considerada com muita sabedoria como uma das mais importantes das leis, igualada somente pela lei que nos esclarece a necessidade de amarmos a Deus sobre todas as coisas. Mas por que a lei do amor ao próximo é tão importante quanto a lei do amor a Deus? Porque a vida, na sua dimensão material e espiritual, desenvolve-se e planifica-se sob a regência da lei do amor. Seja o amor a Deus, ao próximo, como também amor à criação, representada pela natureza em toda a sua exuberância e diversidade. A vida em nosso planeta, manifestada nos reinos mineral, vegetal e animal, somente alcançou tamanha diversidade devido à lei do amor, que se desdobra na lei de cooperação e de inter-relação, entre outras. Sem cooperação e sem inter-relação, não são possíveis o surgimento e o desenvolvimento da vida. A própria ciência acadêmica comprova isso. Portanto, sem o amor, em suas várias e infinitas manifestações, a vida não existiria. O amor é, portanto, lei atuante e vibrante, condição imprescindível para o surgimento, desenvolvimento e manutenção da vida. Excluamos o amor de nossas vidas e nos aniquilaremos. Tanto que as sociedades, as culturas que se basearam na lei do mais forte, no individualismo e no egocentrismo, desapareceram e continuarão a desaparecer num futuro próximo ou distante, pois essas atitudes sociais não têm respaldo espiritual. Então, ao aconselhar-nos a amar o próximo como a nós mesmos, o Mestre dos Mestres nos fornece a chave para uma vida melhor e feliz. A orientação de Jesus não se resume somente a palavras bonitas, não. A lei do amor é lei da vida. Sem amor, nos tornamos criaturas infelizes e apáticas. Sem cooperação, nos estagnamos. Sem inter-relação, bloqueamos o acesso ao aprendizado e nos embrutecemos. Sem amor, barramos o curso natural da evolução
e ficamos impossibilitados de representar o Criador aqui na terra, que é atuante, uma vez que habita cada um de nós e é também essencialmente bondade, já que é Ele que promove a vida. Talvez um dos maiores entraves à orientação do Mestre de amarmos o próximo como a nós mesmos esteja relacionada ao preconceito. E por incrível que pareça, na maioria das vezes não sabemos como o sentimento preconceituoso surgiu em nós, mas mesmo assim o cultivamos. Segundo o filósofo francês Voltaire, o preconceito é opinião sem reflexão. Uma história intitulada As Coisas Sempre Foram Assim ilustra bem como surge o preconceito. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos em uma grande jaula, na qual havia uma escada que dava acesso a uma plataforma. E como os macacos adoram ficar na parte superior, quando um dos macacos subia a escada para chegar à plataforma, os cientistas jogavam um jato de água fria nos macacos que estavam no chão. E passado um determinado tempo, quando um dos macacos subia a escada para chegar à plataforma, os outros macacos o pegavam e o surravam. E passado mais ainda algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada para chegar à plataforma. Então, os cientistas substituíram um dos macacos por outro. E qual foi a primeira coisa que esse macaco fez? Foi subir a escada para chegar à plataforma, mas ao mesmo tempo os outros o pegaram e o surraram. É importante dizermos que os cientistas não estavam mais jogando água fria nos macacos que ficavam no chão. Bem, depois de algumas surras, este macaco também não quis mais subir a escada. Então, os cientistas substituíram o segundo macaco e a história se repetiu. E o curioso é que o primeiro macaco substituído participava agora com entusiasmo nas surras dadas no novato, apesar de nunca ter recebido um jato de água fria. Bem, depois de algumas surras, esse segundo macaco também não quis mais subir a escada. Então, os cientistas substituíram o terceiro macaco e a história se repetiu. Depois substituíram o quarto e finalmente o último. Então, os cientistas ficaram com um grupo de 5 macacos que, mesmo nunca tendo tomado um jato de água fria, batiam naquele que tentasse subir a escada para chegar à plataforma. E se fosse possível perguntar a algum deles por que faziam isso, certamente a resposta seria: não sei, mas as coisas sempre foram assim por aqui. Na verdade, é assim que funciona o preconceito. Nós não temos ideia de como começa, mas agimos seguindo o que os outros fazem e dizem. Agimos da mesma forma dos macacos da história. Somos imitadores. Portanto, ter preconceitos é assimilar pensamentos e atitudes com julgamento pré-estabelecido. E o pior, fundamentado na opinião dos outros. Assimilamos crenças e valores de pessoas próximas a nós de uma forma tão sutil, mas tão sutil que nem percebemos. E na maioria das vezes, o preconceito surge na infância. Então, basta a criança observar um comentário maldoso sobre a sexualidade de alguém, a religião professada pelos vizinhos, ou ainda ouvir um comentário irônico sobre a motivação política de determinada pessoa, para assimilar ideias preconceituosas que provavelmente irão acompanhá-la por uma boa parte da vida, se não por toda a vida, comprometendo a presente reencarnação, uma vez que preconceituosa, dificilmente essa pessoa promoverá a cooperação e a inter-relação necessários para a planificação da alma. Jesus de Nazaré era totalmente desprovido de qualquer influência alheia,
e por isso mesmo não tinha preconceitos. Ao visitar a casa de Zaqueu, chefe dos coletores de impostos, o mestre não deu a mínima importância aos comentários maldosos que apontavam Zaqueu como cooperador dos romanos e consequente traidor. O mestre conversava com prostitutas, convivia com pescadores rudes, sempre estava ao lado dos equivocados e por isso mesmo curava os doentes do corpo e da alma, sem se importar com os comentários maledicentes daqueles cujo único propósito é promover a discórdia e a desunião. As ideias preconceituosas assentam-se na falsa premissa de que alguém pode ser superior por este ou aquele detalhe. Grande engano, grande engano. Nossa superioridade não advém através de posturas externas ou materiais. Como nos informou Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 4, aquele que se diminuir, esse é o maior no reino dos céus. Aquele que se diminuir, o que significa isso? Significa, entre outras interpretações, que se possuímos uma posição de chefia, de comando, ou ainda se pertencemos a uma classe social mais elevada, temos que respeitar aqueles que estão sob nosso comando, como também temos que respeitar aqueles pertencentes a classes sociais menos favorecidas. Isso é diminuir-se, é igualar-se, é colocar-se no mesmo patamar que o outro, abrindo espaço para a relação fraterna. Porque quando potencializamos nossa suposta autoridade ou elevação, cortamos a fluidez das energias salutares que promovem os bons relacionamentos. Devemos entender que se hoje estamos reencarnados em determinada classe social, amanhã possivelmente já estaremos em outra, procurando novos conhecimentos e experiências. Assim sendo, se hoje desprezamos determinada condição social, política ou religiosa, amanhã, provavelmente, devido à lei de causa e efeito, estaremos reencarnados entre aqueles pertencentes ao grupo que hoje hostilizamos. Quando anunciaram que Jesus tinha vindo da região da Galileia, alguém preconceituoso perguntou em João capítulo 7, versículo 52: pode vir alguém bom da Galileia? E meus irmãos, veio alguém bom da Galileia? Sim, Jesus, o espírito mais evoluído que temos conhecimento, o guia e modelo da humanidade, como nos esclarece a questão 625 de O Livro dos Espíritos. E até hoje, os seus ensinamentos simples e profundos nos tocam intensamente a alma, pois impregnados de amor e vida, constitui o roteiro para alcançarmos a vida plena. Então veio sim alguém muito bom da Galileia, mas o preconceituoso não procurou refletir sobre isso e de pronto emitiu a sua opinião, o seu parecer, uma vez que a região da Galileia era habitada por agricultores e pescadores, homens simples e letrados que tiravam o sustento da terra. Então o preconceituoso emitiu uma opinião sem reflexão, perdendo naquele momento a oportunidade de sintonizar com novos e nobres valores. A realidade é que se alguém é diferente de nós, temos uma tendência ao preconceito. E como nos informou Emmanuel, os preconceitos são estéreis, pois não permitem que as sementes do amor germinem em nós. Então temos que mudar esse nosso comportamento. Temos que permitir que o outro faça parte da nossa vida. Isso não significa que temos que concordar com o outro, como já abordamos.
Significa que, mesmo sendo diferente de nós, vamos respeitar essa pessoa, amando-a da mesma forma que o Cristo nos ama, apesar das diferenças que trazemos em relação a Ele. Porque apesar das nossas imperfeições, apesar de nossas mazelas, apesar de nossas diferenças, o Cristo nos ama imensamente e dessa forma nos dá o exemplo de como devemos agir em relação ao outro. Então, temos que ampliar os sentimentos positivos a todos os nossos irmãos em caminhada, independentemente se os julgamos diferentes ou equivocados. Muitas vezes, os comportamentos diferentes e os conflitos que observamos entre as pessoas surgem em razão das desigualdades sociais. E como a doutrina espírita foi coordenada pelos espíritos superiores, responsáveis pela construção de um mundo melhor, as diferenças sociais receberam destaque na codificação, mais precisamente no Livro dos Espíritos, na questão de número 806, onde foi questionado: a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? E os maiores da espiritualidade responderam: não, é obra do homem e não de Deus. As desigualdades sociais são obras do homem, nos esclarecem de forma inequívoca os espíritos superiores. Ao longo da formação das sociedades, o homem, questionador por natureza, quis saber a causa das diferenças sociais. E isso levou a criar vários sistemas para explicar essas diferenças. Algumas das teorias criadas tinham algum fundamento, alguma base, mas a maioria eram totalmente descabidas, pois colocavam a causa das diferenças sociais num fator fortuito, aleatório ou nas mãos de Deus. Mas o tempo passou e hoje temos uma noção mais equilibrada das leis que regem nossas vidas. E conhecendo as leis e os atributos do Criador, sabemos que o Pai Celestial não criaria seres destinados a situações diferentes. Ora, se Deus nos criou todos iguais e se somos regidos por leis sábias e justas, então as causas das diferenças sociais residem no próprio homem, que não é perfeito o bastante e por isso mesmo sofre o efeito de sua imperfeição. Podemos apontar, de uma forma geral, 3 fatores que contribuem para as diferenças sociais. O primeiro fator que contribui para as desigualdades sociais é o livre-arbítrio. O segundo fator é o merecimento. Esse fator está diretamente ligado ao livre-arbítrio. E o terceiro fator causador das diferenças sociais são a existência de leis injustas. As leis existentes hoje no mundo e em nosso país melhoraram consideravelmente quando comparadas a algumas décadas atrás. Mas ainda há muito o que fazer, porque nossas leis humanas ainda estão muito distantes da lei de amor ditada pelo Cristo. Nossa imperfeição não permite a criação de leis que atenda à necessidade de todos. E mesmo que essas leis sejam criadas, como é o caso no nosso país, que possui uma Constituição que garante assistência, educação e dignidade para todo cidadão, nossa imperfeição, nosso partidarismo, nossa polarização não permitem que essas leis sejam aplicadas como deveriam. Mas evoluímos a cada geração e acreditamos que futuramente, amadurecidos e fraternos, nos empenharemos para o que está escrito em nossas leis se substancie, transformando-se em realidade. Então, as causas das desigualdades sociais têm origem no próprio homem. E mesmo se não formos responsáveis diretos pela miséria humana, por essas desigualdades sociais, não podemos cruzar os braços diante da dor e sofrimento do próximo.
e conhecemos uma história que ilustra bem o desespero causado pela miséria humana. É a história de Fiorello LaGuardia, que foi prefeito de Nova York por 3 mandatos consecutivos durante os piores anos da Depressão Americana. LaGuardia era um homem pitoresco que costumava andar em caminhões de corpo de bombeiro, levando orfanatos inteiros para participar de jogos de beisebol. E quando os jornais de Nova York estavam em greve, ia à rádio para ler quadrinhos humorísticos para as crianças. Era um homem de uma alegria contagiante e solidário com a dor alheia. E mesmo naqueles tempos difíceis, era admirado pela maioria dos nova-iorquinos. Bem, em uma noite extremamente fria de janeiro de 1935, em plena depressão americana após a quebra da Bolsa de Valores em 1929, época em que os ricos ficaram pobres e os pobres ficaram miseráveis da noite para o dia, LaGuardia compareceu a um tribunal noturno que atendia uma das regiões mais pobres da cidade. O prefeito LaGuardia dispensou o juiz por aquela noite e assumiu ele mesmo a tribuna. Minutos depois, uma senhora esfarrapada, cabelos em desalinho, olhos tristes e lacrimosos, foi trazida à sua presença acusada de ter roubado um pão. Ela disse ao prefeito que o seu genro havia abandonado a família, que sua filha estava doente e que seus 2 netos estavam passando fome, por isso roubaram o pão. Mas mesmo sabendo o drama daquela mulher, o dono da mercearia, onde o pão havia sido roubado, recusava-se em retirar a acusação. É uma vizinhança ruim, meritíssimo. Essa mulher precisa ser punida para ensinar as pessoas daqui uma lição. LaGuardia suspirou, olhou para a mulher e disse: não tem outro jeito. Tenho que punir a senhora. A lei não abre exceções. São $10 de multa ou 10 dias na prisão. Mas, ainda enquanto falava, enfiava a mão no bolso e, tirando uma nota e lançando-a no seu famoso chapéu de abas largas, disse: aqui está os $10 para pagar sua fiança. Está livre, senhora. E, voltando-se para a pequena multidão de curiosos que acompanhava o julgamento, disse decisivo: quanto aos presentes, estão todos condenados a pagar $0,5 de multa cada um por morar em uma cidade onde uma senhora tem que roubar um pão para alimentar os netos. Senhor oficial, recolha as multas e entregue-as à ré. E assim, no dia seguinte, os jornais de Nova York anunciaram que $47,5 haviam sido entregues a uma perplexa senhora que havia roubado um pão para alimentar os netos famintos. 50 centavos dos quais haviam sido doados pelo ruborizado dono da mercearia. Ah, meus amigos, se essa moda pega! Se formos multados em razão da miséria em nossa cidade, em nosso país e no mundo, vamos ficar de bolsos vazios. Mas será que tem possibilidade desta multa um dia ser aplicada? Acreditamos que não, por enquanto não. Esse acontecimento foi em 1935 em Nova York, e até hoje não sabemos de nada parecido. Então é muito provável que essa lei nunca venha a ser formalizada. Mas mesmo que essa lei não venha a ser formalizada, todos nós, habitantes de qualquer cidade do planeta, estamos sujeitos a uma multa muito maior gerada pela lei de causa e efeito quando cruzamos os braços diante da dor e sofrimento do próximo. Às vezes achamos que não temos nada a ver com a miséria do outro.
Nós temos sim, pois apresentamos a mesma origem divina. Estamos todos conectados e, como filhos do Altíssimo, como irmãos, nossa função é trabalhar para o bem-estar de todos. Mesmo que nos isolemos em apartamentos, casas com cercas elétricas, câmeras de segurança, mesmo que nos isolemos em condomínios fechados e vigiados, se não nos conscientizarmos da necessidade de trabalharmos para a construção de um mundo melhor, estaremos sempre sujeitos a sermos alvos de nossa própria indiferença, que poderá se manifestar através de um assalto, de um sequestro, ou, o que é mais comum, essa nossa indiferença poderá se manifestar através da tristeza profunda, originária do espírito em desalinho com as leis divinas. Diretamente podemos não ter responsabilidade sobre as diferenças sociais, mas indiretamente temos, pois fazemos parte de uma sociedade orgânica. Isso quer dizer que fazemos parte de um grande organismo social em que cada parte é importante para o bem-estar de todos. E se uma parte do conjunto, ou seja, se um indivíduo estiver desconectado, isso refletirá na desarmonia do conjunto. Por isso, meus irmãos, é impossível sermos felizes sem fazer a felicidade alheia. Ao enfatizarmos que devemos nos preocupar com a dor alheia, isso não quer dizer que vamos ficar lamentando ou infelizes com a miséria humana. Não é isso. Pois lamentar só vai acrescentar mais dor e sofrimento em nossa vida e no mundo. Lembro que já adolescente, ainda morando em São João del Rei, perto da igreja, em uma noite, também de inverno, voltando para casa, observei um mendigo que dormia em frente à porta principal da igreja. E ao chegar em casa, adolescente, comecei a derramar reclamações em cima de meus pais pelo estado daquele homem que tinha que dormir naquele estado. Então, após ouvir minhas reclamações, meu pai se manifestou nessas palavras: já que você está tão preocupado com este homem, por que não pega um agasalho e leva para ele? E, meus amigos, não é que perdi essa oportunidade e, ao invés de atender a orientação do meu pai, fui para o cocheiro do meu quarto? Sinceramente, eu não lembro se naquela noite fiquei pensando naquele homem. Acho que não. Na verdade, eu não tinha consciência real da situação. Mas hoje, um pouco mais amadurecido, compreendo que minha intenção naquela noite não era agasalhar aquele homem, mas sim agasalhar meus sentimentos. Eu estava mais preocupado com o que eu estava sentindo do que com o frio que aquele homem poderia estar sentindo. Concluindo, muitas vezes, apesar de nossas reclamações terem origem na miséria alheia, nossas reclamações são manifestadas unicamente para satisfazer nossa individualidade egoísta. Muitas vezes a miséria humana, a dor alheia, o abandono social nos incomoda os olhos e não o coração. Mas, como já abordamos, nossa destinação é a expressão do amor no momento oportuno. E se alguém aqui neste salão, também como eu, perdeu a oportunidade em algum momento da vida de praticar o bem, não se desespere. Não se desespere. Basta aguardar outra oportunidade. Passou um bonde, mas logo atrás vem outro. Portanto, vigiamos. E enquanto vigiamos, oremos. Essa é a recomendação do Mestre. Então, reclamar em razão da dor alheia não adianta nada. O que devemos fazer é nos movimentarmos de acordo com as nossas possibilidades para trazer mais alegria e bem-estar para este mundo. Se contribuirmos um pouquinho, esse pouquinho doado por muitos se tornará a construção do amor em nossos corações. E aí então nós teremos aqui no nosso planeta mais pessoas como Chico Xavier,
teremos mais pessoas como Madre Teresa de Calcutá, teremos mais Gandhi, e o que é melhor, teremos mais políticos como Fiorello Laguardia. Falamos que se nos movimentarmos para a construção de um mundo melhor, teremos aqui no nosso planeta mais pessoas como Chico Xavier. E aproveitamos esse momento para relembrar um acontecimento na vida de Chico. Quando o valoroso médium morava com seus familiares, teve uma noite que suas irmãs ficaram apavoradas, pois alguém tinha roubado as roupas que haviam ficado no varal. E talvez por ser um ladrão inexperiente, fizera muito barulho. Então Chico juntou uma pequena trouxa de roupas e deixou no alpendre da casa, acompanhado do seguinte bilhete: meu amigo, essas são as roupas que consegui arranjar para você. Por favor, leve-as, mas não faça barulho, para não assustar minhas irmãs que estão apavoradas. E narram aqueles que foram próximos a Chico, que o visitante noturno recolheu o presente com cuidado, guardando silêncio. Bem, com a bondade que o caracterizava, Chico identificou naquele homem não um ladrão que merecia ser punido, mas um irmão que necessitava de ajuda. Sem uma educação adequada, sem bons exemplos no lar, sem bons exemplos na sociedade, sem bons exemplos na política, o carente muitas vezes vê na marginalidade a melhor maneira de resolver seus problemas. É claro que existem aqueles marginais que são movidos pelos piores sentimentos e por isso mesmo merecem o rigor da lei, mas são minoria. Estudos mostram que a maioria dos jovens e adolescentes que se envolvem em delitos o fazem por falta de alternativa na vida. É um pequeno delito hoje, um pequeno delito amanhã, que se transforma em um grande delito posteriormente. Repetimos, não estamos aqui defendendo bandidos que roubam, que matam, que aterrorizam comunidades, que exploram crianças. Não estamos aqui defendendo bandidos e nem querendo justificar crimes hediondos. Estamos apenas tentando mostrar que muito se fará quando todos nós trabalharmos para a construção de um mundo melhor, combatendo as desigualdades sociais que podem se manifestar negativamente em nossas vidas. Porque da forma que está caminhando a nossa sociedade, a qualquer momento poderemos ser alvos de algum delito. Mas, meus amigos, mesmo que venhamos a ser alvo de algum acontecimento negativo, se estivermos sintonizados com a espiritualidade superior, poderemos utilizar desses acontecimentos negativos para a manifestação fraterna, como fez esse personagem do acontecimento que vamos narrar. Na madrugada de quarta-feira, do dia 22 de junho de 2016, ou seja, no inverno passado, Davi Marcos, de 36 anos, foi acordado com uma notícia desagradável. Sua loja, localizada no centro de Florianópolis, Santa Catarina, havia sido arrombada. Após o alerta da empresa que monitora a loja, Davi se levantou irritado e foi conferir o prejuízo. E chegando ao local, o vigilante da rua lhe disse que havia visto 2 moradores de rua sentados em frente à porta da sua loja durante a noite. Vitrine reparada na medida do possível e inventário conferido, o comerciante constatou que apenas dois moletons haviam sido levados. O computador, a TV, outros objetos e até mesmo o dinheiro do caixa não haviam sido tocados. A loja de Davi já tinha sido alvo de assaltantes e o comerciante já era conhecido na delegacia onde registrara os boletins de ocorrência. Mas desta vez ele nem pensou em registrar o BO e comentou: antes, o que eles faziam era conseguir uma brecha na vitrine
para pescar produtos de dentro da loja com uma espécie de anzol de arame. Teve uma vez que levaram várias peças de vinho, várias peças assim. Mas desta vez entraram na loja, poderiam ter levado muitas coisas, mas não fizeram, levaram apenas 2 moletões. Nesse caso, nem considero que são ladrões, são pessoas com frio, em desespero mesmo. Então, ao invés de registrar o BO, o lojista Davi teve a ideia de registrar o ocorrido no Facebook e ainda registrou em seu Face. O prejuízo dos moradores de rua é muito pior que o nosso, porque é diário. Por isso, resolvemos atacar essa violência sofrida por eles. Vamos fazer o revide do amor, a vingança da paz. Essas foram as suas palavras. E desta forma, meus amigos, o lojista Davi convidou amigos e clientes a trazerem roupas usadas, de preferência agasalhos. E essas roupas ele estendia em araras na frente da sua loja. Então, através da ação de um pequeno lojista em Florianópolis, que teve a sua loja invadida por moradores de rua, algo extraordinário aconteceu. Pois no restante do inverno passado, de 2016, em várias cidades do país, varais foram estendidos em locais públicos. E aqueles que podiam traziam roupas, agasalhos, cobertores, calçados e estendiam no varal. E aqueles que precisavam, pegavam o que necessitavam, sem ter que pedir, porque muitas vezes pedir é constrangedor. Varal e varais. Será que esse comerciante, Davi Matos, tinha conhecimento do que fez Chico lá na pequena Pedro Leopoldo e se inspirou na ação de Chico? Talvez sim, talvez não. Mas, independentemente desse comerciante ter se inspirado na ação de Chico, não podemos esquecer que o amor é a energia que movimenta nossas vidas e o universo. Então, basta uma ação de amor, mesmo que pequena, mesmo que distante, para que as energias provenientes dessa ação se propaguem em nosso meio, estimulando-nos a doar amor, amor que em tempo oportuno retornará para nós. Podemos comparar esse amor que retorna para nós com um bumerangue. O bumerangue, como sabemos, é uma arma utilizada pelos aborígenes australianos para caçar. Feita de madeira escavada e arqueada, ao ser lançado, o bumerangue descreve curvas e volta ao local próximo de onde foi lançado. E quanto mais força fazemos para lançar o bumerangue, mais rapidamente ele volta para nós. Pois bem, assim também é com o amor. Na matemática da felicidade, quanto mais amor lançarmos no mundo, mais felizes seremos. Então, não é à toa que as pessoas mais felizes são aquelas que elegeram o esforço no bem por objetivo de suas vidas. Então, amar o próximo, amar os inimigos, amar nossos adversários, amar aqueles que julgamos diferentes, amar aqueles que julgamos também, completamente diferente de nós, que vivem de uma maneira totalmente contrária, enfim, vivenciar o amor. Essa é a ação que nos elevará aos patamares mais altos da espiritualidade. E finalizando nossa participação, no livro A Mensagem do Amor Imortal, psicografia de Divaldo Franco, narra o espírito Amélia Rodrigues que a Sinfonia de Bênçãos pairava no ar, mesmo encerrada a sua execução, pois o término do Sermão da Montanha jamais silenciara a sublime voz do cantor celeste, musicando a humanidade e direcionando-lhe os passos no rumo da perfeição. Jamais alguém dissera ditos indizíveis como aqueles. A ostentação e o vício haviam elegido o poder e a dominação a fim de permanecer em triunfo,
o que era comum e repetitivo. A ilusão dourada em todos os tempos havia entorpecido o entendimento das pessoas de tal forma que felicidade e ambição arrimavam-se uma à outra na tentativa de conquistar o maior número de adeptos. A inferioridade latente no ser humano permanecia em franco desenvolvimento, impedindo o surgimento das faculdades nobres em face das concepções equivocadas em torno da existência terrestre. As diretrizes religiosas que deveriam libertar as mentes e os pensamentos das pessoas jaziam asfixiadas nas fórmulas e extravagâncias dos cultos externos que a hipocrisia dos sacerdotes sabia preservar. As massas volumosas e sofredoras jornadeavam a esmo, sem roteiro nem conhecimento do próprio destino. E o predomínio do instinto criara a ética do vitorioso sobre o vencido, do senhor sobre o escravo. Jesus, porém, veio e fez-se o libertador. Arrebentou os grilhões da hipocrisia e desnudou a crueldade disfarçada como justiça infeliz estabelecida pela cegueira da força. Inspirou ternura e inaugurou o período do amor. E até hoje, aquela melodia balsâmica e reconfortante, proferida pelo Mestre, vem alcançando os ouvidos cerrados dos homens e das mulheres, fascinados pela mentira e pela ilusão, tentando despertá-los. Em uma noite, porém, daquele tempo comum, quando o firmamento luzia de astros diamantinos e a brisa carreava os perfumes da natureza em festa, fixando os ditos nos mistérios do tempo, Simão Pedro, emocionado e hesitante, acercou-se do Mestre e perguntou: Senhor, na minha modesta existência e pobreza moral de homem do mar, jamais imaginei quanto grandioso é o amor. Desde que surgiste na minha e na vida dos amigos, só em noite escura e tormentosa alteraram-se-me os sentimentos. E hoje, ante a magnitude de tuas missões, acontece-me uma revolução interior, musicada pela felicidade que desconhecia, enquanto uma dor pungente também me evade, por não saber o que ou como fazer a partir de agora. Ajuda-me dizendo qual o primeiro passo que deverei dar na conquista do novo caminho. O amigo incomparável relanceou o dúlcito olhar pelo arquipélago de estrelas e deteve-o na face orvalhada por lágrimas do pescador, logo dizendo: ama, Simão, em qualquer circunstância, por mais adversas se te apresentem as situações, ama, pois o amor é o primeiro e o último passo de quem busca a perfeição. Simão Pedro, visivelmente emocionado e com a voz embargada, suplicou: mas então, Senhor, ensina-nos a amar, a mim e todos aqueles que te seguimos. Com inefável ternura, Jesus esclareceu: perdoa sempre, Simão, a tudo e a todos, até mesmo aquilo e aqueles que aparentemente não mereçam perdão. Nunca, continuou o Mestre, te permitas dúvidas a respeito da lei de causa e efeito, pois conforme a tua semeadura, assim se te apresentará a colheita. Jamais, enfatizou o Mestre, revides mal por mal, confiando em nosso Pai e entregando-te a Ele sem receios, pois Ele cuidará de ti, investindo os mais preciosos recursos da inspiração e dando-te a resistência para os enfrentamentos necessários ao processo de evolução. Faze isso e já estarás amando. O luar espraiava sobre os montes e toda a paisagem realçando o brilho dos demais astros. E rompendo o silêncio quase mágico daquele instante inesquecível, concluiu Jesus: bem-aventurado sejas, Simão, filho de Jonas, quando passares a amar. Muito obrigado, que Deus abençoe.